Graça e paz a você que nos segue aqui no canal Academia Cristã. Eu sou o evangelista Luiz Curvelo, sou professor de teologia e também diretor da Academia Cristã e do portal Academia, ok? Você pode nos seguir aí, nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e vamos crescendo aí levando a palavra de Deus. E nesse vídeo nós vamos trazer um assunto aí, um assunto polêmico, um assunto bombástico, né? E o tema desse vídeo é por que um cristão copta faz tatuagem, né? Por que um cristão copta faz tatuagem? É um assunto, né, que mexe com tabu, principalmente no meio cristão. Mas nós vamos conhecer alguns fatos históricos e eu quero te pedir que antes de darmos início que você curta o nosso vídeo, se inscreva no canal e toque o sininho para receber as notificações aí dos próximos vídeos. Bora lá então conhecer um pouco sobre esse assunto? Olha lá, as tatuagens tornaram-se comuns na cultura pós-moderna em regiões como as Américas. De acordo com uma pesquisa da Pew Research de 2006, mais de um terço dos americanos com idade entre 18 e 40 anos tem pelo menos uma tatuagem no corpo. A arte corporal tornou-se mais uma forma de as pessoas expressarem sua crença e valores. Os jovens cristãos aderiram à tendência gravando versículos da Bíblia, cruzes ou símbolos de peixe em seus bíceps ou tornozelos. Mas eles certamente não são os primeiros a fazer isso na história da igreja. Parte dos primeiros cristãos, incluindo muitos no Egito, pegaram a antiga prática de fazer a tatuagem e infundiram nela um significado cristão. Olha aí, ó. Então você tem aí a foto de cristãos que moram no Egito, são conhecidos como cristãos coptas, que eles possuem tatuagem de cruz na testa, no pulso, em várias partes do corpo. Vamos conhecer um pouco mais. O cristianismo encontrou terreno fértil ali no Egito nos primeiros séculos depois de Cristo. E a igreja copta cresceu e assumiu uma posição de liderança no final do Império Romano. Alguns historiadores relatam que os coptas no início eram muito mais numerosos do que os cristãos católicos romanos. A grande cidade egípcia de Alexandria ocupou o centro do palco em muitas das primeiras controvérsias cristãs, incluindo o debate sobre a divindade de Cristo. E o monarquismo, né? Não é monarquismo, que entre eles alguns especialistas dizem que estavam os essênios, começou no deserto do Egito. Na época em que os muçulmanos árabes invadiram o Egito entre 639 e 641 d.C., portanto, a grande maioria dos egípcios eram cristãos praticantes. Conquistadores árabes adotaram a palavra copta Kubt, que significa egípcios, que eventualmente evoluiu para o nome copta. O vínculo entre os egípcios e o cristianismo era tão forte que os árabes usaram a palavra copta para se referir tanto à ancestralidade de seus súditos quanto à sua religião. Até hoje, um copta é um cristão de ascendência egípcia que vive no Egito ou no exterior. Ao longo de grande parte da história da igreja copta, os cristãos egípcios foram uma minoria em sua própria terra. Os árabes invadiram o Egito por causa de sua posição estratégica dentro do Império Bizantino, bem como sua proximidade com os recursos naturais. Em 2 séculos, o governo de minoria muçulmana percebeu que, para manter o poder, precisava tornar a vida mais difícil para os cristãos que se recusavam a se converter ao islamismo. Eles aumentaram os impostos sobre os cristãos, restringiram vestimenta copta tradicional e expandiram o uso do dialeto árabe. Rapidamente, os coptas deixaram de ser majoritários e passaram a ser uma minoria perseguida do Egito. E até hoje sofre perseguição. Durante esses longos períodos de maus tratos, surgiu a prática copta da tatuagem. Né? Mas há quem trabalha a hipótese de que a tatuagem já era oriunda ali nos primeiros séculos como uma forma de resistência
a imposição do catolicismo romano. A tatuagem egípcia antiga, ou seja, antes do cristianismo, pode ser definitivamente rastreada até o ano de 2000 a.C., conforme os achados arqueológicos. A tatuagem era uma prática degradante usada para marcar escravos e criminosos e às vezes também era usada em rituais religiosos pagãos em que alguém se tornava escravo de um deus. No quarto século depois de Cristo, um segmento do cristianismo, os montanistas, uma seita cristã que se apoiava fortemente no livro do Apocalipse, eles começaram a se tatuar como escravos de Deus, como uma interpretação do Apocalipse capítulo 7, versículo 2 e 3. As primeiras evidências da tatuagem copta remontam ao século III, quando os monges egípcios começaram a marcar as mãos com símbolos cristãos. Alguns estudiosos acreditam que aprenderam a prática com cristãos etíopes, que marcavam cruzes em suas testas, têmporas e pulsos. A historiadora Susana Elme escreve que diferentes tipos de cristãos, ascetas, cristãos comuns e ocasionalmente bispos carregavam estigmas, marcas, que sinalizavam de várias maneiras sua obediência a Deus, sua pertença a Deus, mesmo em circunstâncias adversas, até mesmo de perseguição. O erudito copta Otto Meinardus concorda com isso quando ele diz: em tempos de perseguição, a tatuagem da cruz deu força aos fiéis e tornou impossível para eles negarem a sua fé. Acompanhe esse breve vídeo sobre a prática de tatuar entre os cristãos coptas no Egito ainda hoje. Em uma pequena barraca nos arredores do Cairo, Aveni de 8 anos de idade está definido para passar por um único rito de passagem. Este jovem cristão está prestes a obter sua primeira tatuagem, uma cruz copta como as agulhas preparadas. O garoto tenta manter um lábio superior rígido. Sim, mas como o motor injeta tinta sob sua pele. Torna-se muito insuportável. Pouco menos de 1 minuto. Acabou e a dor foi uma das razões. Para obter a tatuagem melhor para você. A arte dos cristãos coptas é uma expressão de fé que ocorre há séculos. Funcionando entre policiais no Egito, onde homens, mulheres, jovens e velhos vêm para barracas improvisadas como este. Para colocar sua devoção em exposição, a partir de apenas $2 o cliente escolhe o projeto de Jesus para se marcar. O mais comum aqui é a cruz, o outro bispo zumbido. Cerca de 10% da população do Egito é cristão copta. Entre a maioria do país que é muçulmano, a tatuagens é considerada ainda um tabu, mas muitos policiais como avenidas. Pai diz: se houver alguma tensão, as cruzes fornecem uma conexão com a comunidade deles e, finalmente, o meu faria, você sabe, sozinha. Não, o pequeno Aveni relata que apesar de ser doloroso, acredita que sua nova tatuagem iria ajudá-lo a lutar todas as batalhas mais difíceis da vida. Sim. Ainda falando sobre a tatuagem, agora nós vamos à cidade de Jerusalém. Na cidade velha de Jerusalém existe lá uma família que tem a tradição de tatuar há pelo menos 700 anos. Lógico que não lá dentro. Essa família chegou em Jerusalém aproximadamente no século XVIII e desde então tem tatuado peregrinos de todos os países. Okay? Pessoas que vão ali para peregrinar na igreja do Santo Sepulcro, cristãos de diversas origens que vão na peregrinação à terra de Jerusalém, passam por esse estúdio e marcam ali uma tatuagem em seus corpos para que eles possam ter um lembrete de que passaram por ali e honraram a sua crença. Embora as tatuagens de cruzes não sejam mais comuns entre os coptas urbanos, que
que vivem na cidade urbana, elas permanecem populares entre os aldeões cristãos egípcios como lembrete de bênçãos específicas e votos religiosos. Para esses coptas do passado e do presente, as tatuagens de cruzes não foram um sinal de rebelião adolescente ou ousadia da moda. Em vez disso, eles têm sido lembretes duradouros de sua fé cristã, mostrando a dedicação dos coptas àquele que carregou no seu próprio corpo as cicatrizes eternas de misericórdia, graça e verdade. Então esse foi mais um vídeo aqui do canal Academia Cristã. Não esquece de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal e de tocar o sininho. Ficou com alguma dúvida? Nos mande um e-mail, escreva aqui nos comentários, ok? E se você tem alguma sugestão de vídeo, envie um e-mail para nós, academiacristã@gmail.com, e nós estudaremos aí a proposta e estaremos fazendo aí novos vídeos. Compartilhe com o seu amigo, compartilhe nos seus canais e até o próximo vídeo. Graça e paz, shalom e até mais.